cada viagem que eu vou, seja de um dia, uma semana, um fim de semana, eu tenho este hábito de fazer um diário de bordo, porque não tenho muita mania de tirar fotografias, não sou muito apreciadora e nem tiro muito bem, então sinto que isto é a recordação que eu nunca mais vou esquecer, ou seja, se eu quiser ler, eu vou pelo menos ter as sensações, basicamente o que é que eu fiz. Rodrigo! Oh my God! Oh my God! E não tenho o passaporte, porque nós temos um pequeno passaporte. Quando tu vais para Santiago, tu tens um passaporte que tem que ter pelo menos 2 carimbos por dia das terras onde tu passas, porque só com esses carimbos é que eles te dão a Compostela. A Compostela é um documento, é uma brincadeira eu acho, mas é um documento que está escrito em latim, que te diz que realmente és um peregrino, que alcançaste o objetivo, mas se tu não apresentares o passaporte com pelo menos dois carimbos, não te dão. E também tens um número mínimo de quilómetros. Eu penso que o mínimo são 100 quilómetros a pé. Se fores de bicicleta são mais, e se fores a cavalo também, porque pronto, por lógica consegues andar um pouco mais de bicicleta e a cavalo. Então, começando por te dizer o porquê de lá ter ido, eu e a minha prima decidimos no dia de Natal do ano 2016, em conversa mesmo no almoço de Natal, ela disse que queria ir, eu não sei muito bem o porquê da conversa, e eu disse, eu vou contigo, eu quero ir contigo, bora. Então nesse dia não falámos de outra coisa. Combinámos todas as semanas, iríamos caminhar, iríamos fazer alguma preparação e assim foi então. Combinámos que iríamos em julho de 2017, nas férias dela especialmente, porque eu mais ou menos consigo me adaptar, mesmo que eu faltasse às aulas, eu conseguia compensar. Ela trabalha na Boa Concept e pronto, as férias são marcadas com antecedência e tudo mais. E então pronto, tivemos o ano inteiro a preparar-nos. Ela comprou um guia, portanto é um livrinho que tem as várias rotas do caminho português, porque tu podes ir de vários sítios, tu podes ir do Algarve a Santiago de Compostela a pé, pronto, há várias etapas. Como era a nossa primeira vez, nós decidimos que íamos de Valença do Minho, portanto é a etapa anterior a entrar em Espanha. Pronto, e assim foi, seriam 6 dias de caminhada e seriam 122 quilómetros. Pronto, para a nossa primeira vez e para a primeira vez a fazermos uma peregrinação, achámos que seria o suficiente. Então pronto, a 5 de setembro fomos, apanhámos o comboio aqui no Oriente e fomos até Valença do Minho de comboio, pronto, com mochila. Isso depois também teve toda uma preparação, ou seja, é importante as pessoas saberem o que devem levar e em especial que é levar o mínimo possível. Eu aprendi que levei um bocadinho coisas a mais e a dada altura fui deitando fora pelo caminho, porque pronto, pesava e não fazia muito sentido. Minha prima nesse sentido foi um bocadinho mais inteligente na sua bagagem. E pronto, então, como eu te estava a dizer, primeiro dia nós fomos daqui para Valença do Minho e nesse dia só fizemos essa viagem. A partir desse momento, quando tu chegas lá, vais dormir aos albergues. Porquê? Porque é o sítio onde estão todos os peregrinos e também é o sítio mais barato. E acho que é a verdadeira aventura, não é? Nós não somos propriamente muito aventureiras, mas achámos que se era para ir não íamos para nenhuma pensão, nem nada disso, era mesmo para os albergues. E então pronto, chegámos lá, a Valença do Minho, entras no albergue e dizes que vais para a peregrinação. Em Portugal os albergues custam 5 euros a noite, em Espanha são 6 euros. Tens cozinha, tens frigorífico por norma e fogão, então podes cozinhar se quiseres. E só tens um colchão e uma almofada, mais nada. Pronto. E imensos beliches. Quando nós lá chegámos e percebemos que os quartos eram assim, tipo, com 30 beliches, a minha prima não achou assim muita graça. Ficou assim, mas nós vamos dormir com estas pessoas todas. E realmente a primeira vez é um bocadinho estranho, porque tu não conheces as pessoas lá de nenhum e de repente todos estão ali a dormir e pronto. Depois acordávamos quase sempre pelas 5h30 da manhã. A ideia é sempre começares a caminhar o mais cedo possível, porque por volta das 11, meio-dia, paras a caminhada. Ou seja, tu não estás a caminhar todo o dia. Podes estar, obviamente, mas nós decidimos fazer o que aquele guia dizia, percorrermos isto por 6 etapas. São menos quilómetros por dia e vais aproveitando com calma, ou seja, chegas à hora do almoço. Porque é que convém chegar cedo? Porque tens que ir para a fila do albergue municipal, para que realmente vais para o albergue mais em conta
e como tem um número limite de 40 ou 50 camas, pronto, depois, assim que entras no albergue, já tens o teu lugar, tomas um banho e vais conhecer a cidade, digamos assim. Então nós fomos fazendo assim, portanto, a etapa número 1 foi de Valença à terra que se chama O Porrinho, que são 22 quilómetros. Pronto, vou só dizer assim as etapas que fizemos. E depois, o segundo dia, do Porrinho a Redondela, 15 quilómetros. Quase sempre fazíamos a mesma coisa, saímos mais ou menos sempre pelas 6 da manhã e caminhávamos mais ou menos até às 11h30, meio-dia. Não estava muito calor, mas não disse que nós acabámos por ir em setembro. E até foi bom porque não estava tanto calor, em julho devia ter sido um bocadinho apertado a nível do calor, então em setembro foi uma boa opção. Pronto, então essa foi a nossa segunda etapa. A terceira etapa, saímos de Redondela, fomos até Pontevedra, são 18 quilómetros. A quarta etapa, Pontevedra, Caldas de Reis, que para mim foi a mais bonita, tinha as paisagens mais bonitas e a terra Caldas de Reis foi a mais bonita de todas. Neste dia foram 23 quilómetros. Depois, o quinto dia, Caldas de Reis, Padrão, 19 quilómetros. E o sexto dia, fizemos Padrão, Santiago de Compostela, que são 25 quilómetros. E esta foi a etapa mais longa, digamos assim. Claro que quem consegue, há aqui dias tu podes juntar em duas etapas. Por exemplo, os dias de 15 com 17 quilómetros, quem caminha muito e está à vontade para isto, podes fazer perfeitamente em duas etapas num dia só. Mas nós não estávamos com pressa, tínhamos a semana toda, tínhamos mesmo tirado a semana toda para nós e estávamos mesmo assim tranquilas. Desta viagem, o que é que eu posso dizer? As paisagens são muito parecidas com o norte de Portugal. Nós encontramos muito aquelas casinhas de pedra, no caminho há imensas terras cultivadas com milho, as videiras, então faz muito lembrar Portugal, pronto. E depois é assim tipo aldeiazinhas, o que é muito giro neste percurso é que poucas vezes tu passas por uma cidade, sabes? Vais passando, mas quase sempre parece assim aldeiazinhas. E é muito giro, depois encontras outros peregrinos ou encontras outras pessoas e há a tradição de dizer sempre o bom caminho, ou o bom caminho. E depois, a minha dúvida primeira de todas é como é que sabemos o caminho? Porque tu não levas um mapa, não é? Tu sabes que vais para outra terra, mas não levas o mapa. E então há sempre setas pelo caminho e as setas para Santiago de Compostela são amarelas. Só que eu dizia, mas como é que são essas setas? Onde é que estão essas setas? E a minha prima só dizia, mas estão desenhadas, ou estão no chão, ou estão na parede. E isto porquê? Porque ela também viu mais vídeos, viu mais blogs de pessoas a falar. Eu acabei por ir um pouco ao desconhecido. E a verdade é que só nos primeiros quilómetros é que fez um bocadinho de confusão, porque depois era muito fácil. Tu vias a seta e só seguias direita, esquerda ou em frente, ou então, também em muitos sítios, em vez de ser uma seta, era a concha mesmo, em amarelinho. Pronto, e a direção da concha, tu sabias que seguias o caminho. Pronto, e basicamente a nível do caminho foi isto. Como te disse, Caldas de Reis foi a terra mais bonita. Depois de termos feito 23 km, ainda fomos ver umas cascatas e passámos a tarde na cascata e voltámos a pé. Foi muito bom. Doía sempre imensas pernas, sabes? Por mais que... Era mesmo engraçado que quando tu paravas, sentavas-te à porta do albergue, meia hora, uma hora à espera de entrar, assim que levantavas parecia que de repente tinham-te dado todas as dores musculares do mundo, naquele instante. E íamos assim, pezinho, depois tomávamos um banho, tomávamos normalmente o Brufen, isso faz um bocadinho parte, e passavas a tarde mais ou menos com dores. À noite também massajávamos as pernas e no dia a seguir parecia que nada estava a acontecer. Tipo, não tinhas nenhuma dor, tal não era a motivação de continuar, sabes? Era mesmo engraçado, parecia um bocado de magia, mas acho que era mesmo a vontade de irmos. Pronto, eu tive imensas bolhas nos pés, foi bastante difícil, confesso. Na quarta etapa, se eu não me engano, deixa-me só confirmar aqui, depois dos 23 km para chegar a Caldas de Reis, a meio do caminho eu parei e disse, e pensei pela primeira vez, eu não vou conseguir chegar lá. Porquê? Porque eu tinha tantas bolhas e estava a compensar a forma de andar para não magoar as bolhas. Só que chega uma altura que é muito difícil, tens bolhas nos pés, tens bolhas nos calcanhares, quer dizer, acaba por ser um bocadinho complicado. E eu tive sempre medo de rebentar as bolhas.
pronto, isso não, eu levei as agulhas, as linhas, tudo, betadine e não sei o que, eu levei tudo, estava tudo equipada. A minha prima não fez uma bolha, foi mesmo, ela, nada, sabes, zero, zero, zero. Mas a verdade é que chegámos lá e foi uma emoção quando chegámos a Santiago, no último dia, íamos cansadas mesmo, já íamos mesmo assim um pouco a arrastar-nos, e quando chegamos lá, damos de encontro com o Carnaval galego. Então estava a haver um desfile carnavalesco na rua e de repente qualquer dor que nós tivéssemos, qualquer bolha que me pudesse estar a fazer confusão, sabes, desapareceu por completo. Começámos aos pulos no meio da festa. Olha, foi super, super, super giro. Depois, como diz a tradição, deves ir até à catedral e deves tocar no Santiago, pronto, e agradecer o teres chegado lá. A verdade é que nesse dia já não havia, aliás, havia a missa do peregrino ao fim da tarde, porque antigamente o Santiago estava fora da catedral, mas começaram a danificá-lo e então ele está dentro da catedral, tens mesmo que entrar para poderes cumprir com o ritual até ao fim. Mas nós estávamos um bocadinho cansadas e quando fomos ao último albergue, que era um convento que se transformou num albergue, nesse último realmente só conseguimos estar num quarto de 2 pessoas só, mas porque já estava cheio, aí já estávamos super entusiasmadas em dormir com 40 pessoas, isto já estava a ser incrível, já era uma aventura. E então nesse dia, em vez de irmos à missa do peregrino, que tinhas que ir, era quase como se fosse obrigatório, fomos então lá à Câmara Municipal, digamos, buscar a nossa Compostela. Portanto, como já não íamos a tempo da missa, fomos buscar a Compostela e decidimos que no dia seguinte, que seria domingo, então iríamos à catedral e assistir à missa, que é feita mesmo em homenagem aos peregrinos. Mas aquilo foi muito emocionante, o pararmos em frente à catedral, tanto dá vontade de chorar como de rir, é super engraçado, porque podem só ter sido 122 km, houve pessoas que fizeram muitos mais, mas para nós, mesmo que só tivessem sido 10, é a concretização do objetivo, sabes, o chegares ao fim, porque muitas pessoas diziam, vocês não vão conseguir, vocês vão estar cansadas, vocês vão voltar atrás, vocês vão desistir, e nós fomos até ao fim e foi muito bom. Então no domingo, às 11 horas ao meio-dia, não me recordo bem, fomos para a fila porque há uma fila enorme para entrar na catedral e assistir à missa do peregrino. Nós tivemos quase para não conseguir entrar, tal não era a fila. Chega a um limite e não entram mais pessoas na catedral. Bem, nós já estávamos a rezar para que realmente conseguíssemos entrar. E esse momento, vou-te dizer, foi um dos momentos mais intensos. Eu sou também um bocadinho assim lamechas, eu choro um bocadinho por tudo e por nada. Mas além do cansaço... perdão? Já voltei, desculpa. Alguém... Então estava-te a dizer, então, além do cansaço e de toda a emoção de ter chegado até ali, estás numa catedral gigante, cheia de gente, tu não vês sequer onde é que estás ou onde é que estão a rezar a missa, porque tu não vês ninguém, muita gente. E a dada altura sentei-me no chão, porque nem fazia sentido estar em pé, porque tu não conseguias ver a cerimónia. E também não entendia muito bem, apesar de perceber um pouco de espanhol, quer dizer, a missa, pronto, é assim um bocadinho difícil, mas estás ali, estás a agradecer, isto porque tanto eu como a minha prima somos católicas e ela mais praticante do que eu, mas naquele momento acho que mais do que a religião vem a espiritualidade. E daqui a pouco, quando te explicar um pouco o que senti depois, ou como é que, para mim foi a parte espiritual, que foi aquela que eu mais desenvolvi durante a caminhada toda. Às vezes rezávamos pelo caminho, porque parece que faz parte, sabes? Parece que sentes mesmo essa vontade. Ou em algumas terras fomos até à igreja e sentámos um pouco e agradeces, ou simplesmente conversas um pouco, seja lá aquilo que cada um defende. E naquele dia era mesmo isso, era tu agradeceres teres cumprido aquela etapa. E então estás ali a ouvir, estás a ver as pessoas, estás a ver pessoas com os pés ligados, tal, não são as bolhas, estão de muletas, pronto, porque realmente há processos bem difíceis. E de repente há um momento alto da missa que é um incensário gigante que está no topo da catedral e que abençoa toda a gente. Então aqueles são precisos 4 ou 5 homens para balançar aquele incensário. E esse momento é impossível tu não ires às lágrimas, porque é mesmo
Obrigada, meu Deus, obrigada a quem me permitiu vir até aqui, obrigada prima pelo convite, sabes, agradecer de facto, e esse momento eu jamais irei esquecer. E já vai fazer 3 anos que nós fizemos a caminhada e é tão presente, sabes, está tão presente esta nossa aventura, para nós foi uma aventura que eu aconselho vivamente a que quem possa não tenha medo e vá mesmo, porque eu acho que é uma viagem maravilhosa e só quando tu passas por ela é que tu entendes aquilo que tu estás a dizer. Eu fiz o caminho e venho diferente, eu fiz o caminho e fui pensar comigo mesmo, fui conversar comigo mesmo, fui pensar na minha vida, porque tu passas quilómetros e quilómetros em silêncio pela natureza e isso faz-te pensar, sabes? Eu sinto que considero-me uma pessoa também sempre um pouco ligada à natureza, ao bem dos outros, mas estas pequenas coisas motivam-te a mais, sabes? Motivam-te a realmente, tu vens com outra paz de espírito, com outra calma. É verdade que passado um tempo de termos vindo lá, voltas a absorver a energia do stress e do dia-a-dia, é verdade, e eu muitas vezes tento ir àquele sítio para me tentar lembrar da boa sensação com que eu vim de lá e que gostava de manter e que espero aos poucos estar a conseguir, apesar de eu ter-me perdido entre aspas no caminho. Acho que agora um pouco esta quarentena que nos foi obrigada me fez lembrar que eu quero estar um pouco mais em pausa e mais com a natureza e em caminhar mais e essa comunhão. E realmente para mim foi a parte espiritual que mudou, sabes? Mudou, tu vens outra pessoa, tu realmente não foste aparentemente fazer nada de especial, mas vens com mais vazia para te preencheres de outras coisas. E eu aconselho mesmo, foi uma viagem espiritual para mim incrível, a pensar sobre mim, sobre a minha vida, o que queres, o que não queres, o que faz sentido e a simplicidade, porque simplesmente de manhã me pões uma mochila às costas e segues caminho, sabes? Para mim foi isso. Muito bem, olha, só estás a falar, veio-me logo aqui à cabeça umas perguntas. Ok. Então, primeiro, já percebi que toda a parte do planeamento e da logística é muito, muito, muito importante, não é? Sim. No início tens que saber logo exatamente qual é o troço ou qual é o caminho que vão fazer, quantos quilómetros mais ou menos vão percorrer por dia. Portanto, todo esse planeamento tem uma importância muito grande, não é? Sim. Isso eu penso que é fundamental, porque tu vais de uma certa forma à aventura, tens as coisas, mas tens que ter delimitadas, sabes? Se consegues fazer uma etapa por dia, 2, porque isso implica no quê? Onde é que tu vais dormir? Imagina, porque se tu fazes 2 etapas, tu se calhar já não chegas antes do albergue municipal estar aberto e se calhar as vagas já estão cheias e então isso se calhar implica uma pensão, outro albergue e imagina, em épocas que há muitos peregrinos, tu podes não ter sítio onde dormir e tens que avançar para outra etapa. E se te sentes cansado ou se não te sentes capaz, pode se tornar uma situação, menos agradável, não é? E depois mesmo tudo o que tu levas na mochila é super importante. De facto, é o mínimo possível. Vou-te dizer, nós levámos 2 t-shirts, 2 calções, 2 ou 3 pares de meias, as cuecas, não é óbvio, e os produtos de higiene mínimo, aqueles pequeninos, e depois eu levei, e depois dividimos quem é que leva, por exemplo, uma coisa e quem é que leva os kits de primeiros socorros. Não fazia sentido as duas também estarmos a levar tudo. Pronto, levas a toalha mais leve que tiveres para o banho e pronto, e assim foi. Eu inicialmente foi comida, fruta, barritas, coisas que nos dessem energia, mas que também não fez sentido. Porquê? Porque de X em X quilómetros durante o caminho, tu tens nem que seja uma pessoa sentada numa cadeira com uma mesa, no meio da floresta, com barritas de cereais, água e fruta. Okay. E tu podes comprar pelo valor de 50 cêntimos, claro que se calhar tu compras 2 ou 3 bananas por 50 cêntimos, mas nesse momento já a viagem fica tão económica porque tu só gastas 6 euros numa noite. Podes ir ao supermercado comprar o teu jantar e o petisco do almoço, portanto a viagem ficou muito baratinha. Também no meu diário de bordo tenho apontado tudo o que gastámos, onde é que comemos, o que é que gastámos, tudo.
E então não faz mal se tu realmente não precisas de ir carregado com isso. Simplesmente convém ir carregado com água, porque é fundamental ir-te hidratando a viagem toda. E pronto, e coisas como uma lanterna, é obrigatório levares, o creme das dores é obrigatório e o Brufen, porque ajuda-te imenso a teres uma noite descansada e acordares de manhã como se não tivesse passado nada, mesmo. Ok. Portanto, acabaste de responder a outra das perguntas, que era: se o albergue tiver atingido o limite de lotação, a alternativa é caminhares até ao próximo albergue, não é? Ou então ficares nos albergues que não são municipal na própria terra, porque tu tens outros albergues, um bocadinho, como é que eu tenho de explicar? Como se fosse um bocadinho mais... Não oficiais. Sim, não são municipais e são como se fosse um bocadinho mais, olha, um hotel de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, pronto, é um albergue melhor do que é o municipal, ou digamos assim, tens outras condições, podes ter o pequeno almoço incluído e tens normalmente quartos individuais ou de 2 pessoas. Ok. Pronto, Outra por isso, mas curiosidade. nós... Quem Diz. carimba os passaportes? São os albergues? Olha, quem carimba os passaportes, por exemplo, vou-te mostrar aqui, apesar de que depois quem nos vai ouvir não vê estas coisinhas, mas este é um bilhete do albergue municipal. Então imagina, quem é que te carimba? Os albergues, obrigatoriamente, e todos os cafés. Há cafés, há mercearias, há lojas de artesanato, há museus, as igrejas, muitos desses monumentos, digamos, também têm a possibilidade de te pôr o carimbo. Portanto, tu, se quiseres por dia, tens muito mais do que 2 carimbos. Sim. Porque se tu visitares vários sítios, eles carimbam-te e há carimbos muito giros. Só que eu não trouxe hoje para te mostrar, porque a verdade é que eu tenho guardado numa caixa, pronto, agora tipo arrecadação, porque como estou na casa dos meus pais não levei tudo para lá, mas pronto, e tenho aqui, fui guardando, imagina, os bilhetes que te dão quando entras nos albergues. Pronto, aqui também está no meu diário de bordo, os alberguezinhos todos pelos quais passámos.